Olá, eu sou a Meg do Ateliê Saint Germain dos Quatro Elementos. Estou aqui para fazermos juntas o programa Transmutação. O objetivo do programa Transmutação é te dar liberdade de ser feliz. E por falar em ser feliz, hoje a gente vai falar de um assunto que deixa as pessoas muito tristes, atrapalha muito a nossa vida, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para a gente se libertar totalmente disso. E esse assunto é culpa. Mas de onde vem tanta culpa? Por que é tão fácil eu me identificar com essa sensação e eu sentir essa culpa dentro de mim? A gente não pode esquecer que a Igreja Católica é uma crença muito popular aqui no Brasil e o estandarte da Igreja Católica é a culpa. As pessoas sentindo-se culpadas, a Igreja é extremamente necessária. E a gente já começa a ser induzida desde pequenininha a sentir culpa a hora que eu já nasço pecadora por causa do pecado original. Eva ofereceu a maçã a Adão, quer dizer, foi colocado ali a área sexual como algo pecaminoso e tem a culpa, então eu já nasço desse pecado original e já estou devendo alguma coisa para alguém, que no caso seria o Senhor, porque eu sou culpada. Então, dentro da Igreja Católica, o que é que eu vou ter? A culpa, que eu vou me confessar perante o Senhor, e depois a culpa que eu vou confessar para o padre. E nisso eu preciso muito dessa igreja, que é o que vai trazer alívio para dentro de mim, vai me trazer paz interior. Bom, então como é que a gente vai trabalhar com essa culpa dentro da Igreja Católica? Na verdade, a gente vai ter dois alívios que a igreja vai proporcionar para os fiéis. O primeiro é na confissão perante o Senhor, que é quando o padre, na missa, fala para a gente. Olha, então agora vamos falar. Minha culpa, minha única culpa, minha máxima culpa. E o que acontece? Hoje, com estudos, a gente sabe que a hora que eu bato no meu chakra cardíaco, eu estou abrindo o meu chakra coronário. Então, se eu estou com o meu chakra coronário bloqueado, que sensação eu vou ter? Minha mente fica turva, eu tenho uma sensação de sonolência, um mal-estar, algo light, leve. Mas você não sabe o que é, você só sabe que você tem uma sensação que você está um pouco estranha. Abriu, é automático, na hora a energia começa a fluir. Então você já sente aquele bem-estar que é confundido como paz interior, tipo, fui ouvida, estou sendo perdoada. Então aí já é necessário que eu faça essa confissão. E a segunda confissão é feita oralmente para o padre, então não importa se o meu pecado ou o meu erro foi pequeno ou foi grande. Eu faço a confissão, eu coloco tudo aquilo para fora, então eu já me sinto aliviada, alguém me ouve, que no caso é o padre, e me dá o dito castigo. E o que é? Algumas orações, que é algo muito bom, uma esmola, alguma reparação daquilo, eu rezo um pouquinho e eu estou perdoada. Então, assim, em cima da culpa, a Igreja Católica era algo extremamente necessário. E assim, eu fui crescendo, fui sendo criada e fui acreditando nisso que está dentro do meu corpo emocional. Se a gente passar um pouquinho para a psicanálise, como é que funciona? Eu tenho um desejo, meu desejo é frustrado, gera ódio, esse ódio gera destruição, e a destruição gerou a culpa. Vamos esclarecer isso, vamos trazer isso para um exemplo prático para ficar uma coisa assim bem mais simples. Duas crianças estão brincando e depois brigando porque as duas querem o mesmo brinquedo. Então tem o desejo do mesmo brinquedo. Uma puxa para cá, outra puxa para lá. A mais forte ganha. Claro que a mais fraca ficou frustrada. Como ela está frustrada, ela está com ódio do amiguinho. Então ela vai lá e chuta a canela do amiguinho. Só que a hora que ela chuta, ela vê que ela machucou o amiguinho. Então houve o ódio, houve a destruição, que no caso seria a agressividade dela. Quando ela vê que ela machuca, ela fica triste, ela se sente culpada.
Como é que a gente vai transformar esta culpa em reparação? Porque na realidade é isso que a gente vai fazer. Porque na vida, muitas vezes a gente vai querer alguma coisa, não vai ter essa coisa, vai se sentir frustrada, vai ficar com muita raiva daquela situação e a gente pode sim deixar passar dessa raiva, não conseguir transmutar essa raiva e tomar uma atitude. Muitas vezes a pessoa não é uma pessoa tranquila, é uma pessoa impulsiva. Quando ela vê, ela já fez. Só que, caso aconteceu, se a gente não conseguiu segurar essa transmutação depois do ódio, como é que faz para tirar a culpa? Porque essa culpa, eu vou vibrar em culpa, eu vou atrair negatividade de mais culpa. Eu estou numa bola de neve, eu vou ficar cada vez pior. Então essa culpa tem que ser transmutada em reparação. É a hora que a criança tem que ser levada para o amiguinho que ela machucou. Fala, olha, me desculpe, eu estava frustrado, eu estava com raiva, eu te machuquei, mas eu estou muito chateado porque eu te machuquei. Não adianta falar foi sem querer, porque não foi sem querer. Mas ele tem que pedir desculpa e falar que, se ele puder, ajudar o amigo. E assim a gente deve levar para a nossa vida. Mesmo porque a Igreja Católica é algo da era de Peixes, que era regida pelo Mestre Jesus. E o Mestre Jesus tem passado incansáveis canalizações falando para a gente se desvestir desta culpa. Ele pede isso encarecidamente. Inclusive, eu estava numa dessas canalizações e eu escutei quando ele deu um recado para uma moça que estava presente, ele não falou exatamente quem era, mas ele dizia o seguinte, que aquela moça que estava se culpando tanto por uma situação que ela provocou, que para ela era assim muito feia, muito desagradável, eu não me lembro exatamente o termo que ele usou, na realidade tinha sido mais uma experiência para ela se tornar ainda mais luminosa, ou seja, era algo para ela amadurecer. E aquilo fazia parte das experiências de vida dela e do crescimento interior dela. Então, a gente já percebe que, na realidade, por que eu errei? Porque eu ainda não sou perfeita. E eu tenho que, antes de mais nada, me perdoar, ter carinho e ter amor por mim mesma. E continuando aquela canalização, ele ainda falava o seguinte, se você analisar, se você pensar, você vai ver que o que está te magoando tanto, que você está se culpando tanto pelo seu erro, não fez um mal assim tão grande na vida da outra pessoa. Isso é um processo interno seu, terrível, que está te afastando da luz, que não está deixando com que você evolua. E, na realidade, a outra pessoa nem foi tão prejudicada assim. Então, ele pediu para ela analisar. Foi muito bonito e eu tenho certeza que a pessoa que recebeu a mensagem do Mestre Querido ficou muito aliviada. Só que a gente está falando de situações mais leves, de criança que brigou por causa de brinquedo, de uma canalização maravilhosa do querido mestre, de uma situação onde a moça não prejudicou tanto a outra pessoa. Mas agora eu faço a seguinte pergunta, e eu só vou dar essa resposta no próximo bloco. Mas a pergunta é a seguinte, e se eu fiz algo realmente terrível? E se na hora que eu estava com ódio, eu tirei o emprego da minha colega, que é mãe de família, e agora a família dela inteira está numa situação difícil? E se eu fiquei com raiva, eu fui bater numa pessoa e nessa batida eu machuquei muito, tá? Eu bati na cabeça, ela ficou com uma lesão para o resto da vida. Como é que vai ficar isso? Aí a minha culpa não é tão infundada assim. Materialmente, eu lesei muito outra pessoa. Como é que nós vamos fazer para lidar com essa culpa? No próximo bloco eu vou te contar. E você com certeza vai ficar bem aliviado.